Gênese no Lar. Manhã de 13 de outubro do ano de 2020. Num ambiente de oração, de reflexão, aonde depositamos o coração diante do altar sagrado da consciência, da presença divina em nossa trajetória, para compreendermos as lições, as dicas que tanto necessitamos. Agradecemos, Senhor, em oração por mais um dia, pela família, pelos amigos e por este Evangelho da manhã que tem nos auxiliado tanto para mantermos uma boa sintonia com as faixas superiores ao longo do dia. Hoje nós vamos ter um momento ainda mais especial, vamos dizer assim. Prova de amizade. Vamos relembrar Allan Kardec quando nos ofereceu o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10º, intitulado Os que são misericordiosos, bem-aventurados. Inspirado por Jesus quando disse: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. No Sermão do Monte, Jesus, em suas bem-aventuranças do reino, dá um destaque para os misericordiosos, no sentido de convidar o aprendiz a sair para semear, sair da condição expectante, ser atendido, assistido, e fazer uma mudança mental e passar a operar. Misericórdia atendendo misérias do coração. Nós vamos, nesta manhã, trabalhar o item 15 deste capítulo, para que a gente possa dialogar com os planos da indulgência, que é um substantivo feminino que apresenta a disposição para perdoar culpas ou erros, sermos misericordiosos, como afirmara, desculpar, perdoar sempre. No item 15, nós vamos encontrar, logo no seu início, uma das expressões mais conhecidas no meio espírita, prodigalizada pelo apóstolo Paulo, numa mensagem mediúnica dada em Lyon, 1861. A frase conhecida que nos toca a alma, Paulo diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Ouçamos a mensagem agora. Destaco essa frase inicial, pois ela sugere uma equação que precisa ser estudada em cada um dos seus movimentos. Perdoar inimigo, perdoar amigo, perdoar ofensa. Estudem com calma e apliquem, pois esse movimento pautado nessa trilogia
representa a própria lei da natureza e seus mistérios. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Oh, ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Já disseste essa frase? Nunca perdoarei? Assinastes a condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias, que não fizesses degenerasse em querelas graves o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? Se de vós dependia impedir as consequências do fato, e não a impedistes, sois culpado. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos elementes, e com isso só fareis que o vosso espírito cresça. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem em referência ao seu adversário: eu lhe perdoo. Mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão, segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros
O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Texto clássico, Oração Bendita. Cala fundo em nosso coração nessa manhã, que poderíamos registrar no nosso diário, pois o filósofo cristão é aquele que escreve um diário. Todas as noites anotamos a repetição da imperfeição e o esforço por superá-la. Como também engrinaldamos os textos com aquele coraçãozinho que figura momentos de grandeza, virtuosos, amorosos. E, naturalmente, quando fazemos esse desenho, a nossa alma se sente em paz e jubilosa. Como incomodados, mas corajosos, anotamos os atos que conspurcaram a nossa consciência. O filósofo, o discípulo, o aprendiz, é aquele que ama a verdade e trabalha para se adquirir sabedoria. E não poderemos, não conseguiremos vencer se não debruçarmos sobre as nossas atividades mentais, a elaboração dos pensamentos e sentimentos, que vão redundar em atitudes, em palavras e ações. Se fizerdes essa anotação no diário, todas as noites, como dá aquela dica o Espírito de Agostinho, no Livro dos Espíritos, nas suas últimas questões, na verdade nós não iremos iniciar um curso chamado autoconhecimento, para domar a si mesmo e também transformar a si. Continuaremos como bola de ping-pong que as raquetes jogam para um lado e para o outro da mesa. O sabor das circunstâncias. Leis naturais de causa e efeito. Você não construirá o seu sonho se você não planejar. Se você não escolher as palavras, as atitudes, as ações e os sonhos que são revigorados ou modificados à medida em que a gente continua a travessia. O assunto, indulgência. Precisamos aprender a pronunciar a palavra, que significa disposição para perdoar. Então, para perdoar, você tem que trabalhar a disposição. Existe um pensamento que é aplicável às terapêuticas. Para se curar um indivíduo, o primeiro movimento é reconhecer a doença. Aceitar a doença. Terceiro movimento, aceitar ajuda. Quarto movimento, reconhecer Deus. Quinto movimento, aceitar as cicatrizes que a vida fez. Anote, porque é uma equação especial. No nosso caso, estamos sendo chamados para estudar uma matéria.
perdão. O perdão, portanto, é a ação que ilumina a indulgência. Então, a indulgência gera o perdão. Ficou claro? Então, nós temos que estudar. É uma ciência. E toda ciência sugere observação, constatação, resultado e aprender com as consequências. Hoje viemos procurar Jesus pela ineficiência, pelo vazio, pelas dificuldades, pela dor, pela doença, pela obsessão, pela influência espiritual, pela decepção, pela desencarnação e etc. Chegamos aqui clamando: Jesus, tenha misericórdia de mim. Como suplicou o cego Bartimeu do Evangelho. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Vocês conhecem a passagem. Jesus solicita que trouxessem o cego, que Jesus não vai. A circunstância que sugere que nós o procuremos. Naturalmente, com intervenção dos mensageiros. Então, chegamos aqui. Porque estamos enfermos. E para começar o trabalho da cura, é necessário primeiro reconhecer. E eu acho que nós estamos admitindo a doença. É o segundo ponto. Porque doentes, a humanidade, na sua quase maioria, se encontra. Repetir a expressão, mas nós queremos aceitar a doença. Estamos doentes. Então, movimentando para pedir ajuda. Procuramos Deus, no nosso caso. Deus no sentido de ser a base da fé. O materialista procura Deus, sem admiti-lo. Porque o amor, a ciência, a filosofia, Deus está em tudo. Deus é a solução, como Ele é a causa. Inteligência e busca para a solução. E também admitir as cicatrizes, porque no processo terapêutico nós temos que verificar que o resultado vai ficar das ações. A doença é curada. Toda doença é transitória, mas as suas marcas permanecem. Perdão, Paulo diz, perdoar inimigos, perdoar amigos e perdoar as ofensas. O movimento do perdão significa que houve uma dissociação, uma desarmonização, uma desagregação de valores, de pessoas, de situações. Pode estar aí a causa de todos os problemas da humanidade. Problemas que envolvem relacionamentos. Trabalhamos em encontros anteriores e temos problemas de relacionamento conosco e problema com o próximo. Com isso, nós precisamos tomar atento. Se você não está bem com você mesmo, como você estará com o próximo? E não interessados num bom relacionamento com o semelhante, você não estará consigo também. Então temos que investir. Então Jesus dá um remédio eficaz, um antídoto. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si. Não é fazer favor para ele. É pedir perdão para si mesmo, porque a tendência é que você tenha sido responsável no processo. Seja agora, tendo sido antes. Mesmo se você não tiver
um percentual mínimo de culpabilidade, Paulo está dizendo que perdoar, então, estes que são amigos, é dar prova de amizade, é expressar amor e é transcender. Agora, quando nos sentimos ofendidos, na verdade, significa que estamos dando um atestado de inferioridade, de infantilidade. Por que a suscetibilidade? Por que o melindre? Porque somos espíritos incipientes. Não perseveramos no bem. Então, sem alongar, porque tanto na relação com o inimigo, com o amigo e com as ofensas, em todos os três movimentos, quando se sente lesado, significa que está exposto. Porque o espírito é um princípio pitagórico. Pitágoras, um dos pais da filosofia, discípulo da escola de Hermes no Egito. O espírito é incorruptível. A unidade essencial, que é traduzida como o número 1, ele não pode ser destruído. Ele não pode ser atingido. Nós nos sentimos frágeis e suscetíveis porque estamos numa condição ainda de aprendizes. E quando suscetíveis às injunções do caminho, sob o ponto de vista moral, significa que o nosso edifício ainda não está com bases sólidas. A personalidade, ela se sente vulnerável, porque ela se encanta com o sentimentalismo. E eu transfiro para outrem o que é de minha competência. Simples. O outro é um aprendiz, como eu, que erra na hora de responder uma prova. Só que essa prova não é comigo. Essa prova é com ele mesmo. Da mesma forma que os meus erros são responsabilidades minha, comigo mesmo e com Deus. Agora, é óbvio que se o meu movimento ele constrange o outro, é natural que o escrúpulo sugere que eu procure me desculpar, me colocando na condição de tentar novamente. E sem promessas que vou acertar, sendo humilde em dizer, errei, me dê uma oportunidade, eu vou tentar fazer melhor. E se tiver que se desculpar 1000 vezes, que o faça. Dignidade, honestidade. E quando promete acerto, é vaidade, é presunção. É diferente você se colocar na estrada para o trabalho. A meta é chegar lá naquele objetivo. Mas eu não posso prometer perfeição. Primeiro que a expectativa do outro é do outro. Você não sabe qual é. Você não conhece a necessidade do seu irmão. Você pressupõe que uma boa ação vai ser colhida e guardada na cota da generosidade e do agradecimento. E se não for? Se o estado de ânimo não favorecer para que haja o reconhecimento, significa que não foi valiosa a sua ação? A boa ação ela é produtiva e justa para quem a pratica. É muito bom quando o outro entra na relação das vibrações mais sinceras de uma atitude. É como se nascessem 2 flores em 2 jardins. Mas o seu jardim não é o mesmo jardim do outro.
a produção sua é diferente da dele. É muito bom quando nós admiramos o cuidado, a vida do jardim do vizinho. O que nos estimula a cuidar do nosso. Não por inveja ou despeito, pelo contrário, por admiração de buscar o bem, o nobre, o justo, o belo. Então, observemos que a mensagem do Evangelho é pródiga para nos libertar e não para nos aprisionar. O que causa problema é essa ilusão que é alimentada por uma sociedade competitiva. Aí eu fico comparando o meu jardim com o do outro. E a grama verde será sempre a dele e jamais a minha. Essa ilusão da competição. O seu mundo é diferente do outro. A gente caminha junto, mas em planos diferentes. Dialogue com aquele casal de velhinhos. A gente fica encantado quando vê dois pombinhos que já fizeram bodas de diamante. Raro nos mundos atuais. Onde as pessoas nem sempre se reúnem com projetos de ordem moral e levam até o fim, porque deixam de investir. Como a planta que deixa de ser cuidada vai morrer. Todo relacionamento que não existe investimento, ou que há um momento de parada do regar a plantinha, ele há de morrer. Nunca será o mesmo. E, aliás, querer recomeçar como antes é utopia. Porque se atingiu outros níveis. É possível recomeçar? Sim, com outras metas. Com outros compromissos. E com outros estados de ânimo, sentimentos e emoções. Mas olhando para frente e não para trás. Isso é em nível de um casal. Marido e mulher. Entre irmãos. Pais e filhos. Entre amigos na sociedade. Toda relação propõe um casamento. Relação sob o ponto de vista moral. Combinado? Não estou falando de relação que é transitória, prazo de validade. A gente sabe que, por exemplo, uma singela relação. Você, há 20 anos, se relaciona com o dono da padaria. Tem 20 anos que você entra dizendo bom dia. E ele fala bom dia. Aí, vez por outra, você pode até dizer, né? Oh, tá fazendo calor. Olha que coisa boa. Feliz Natal. Hoje é um dia especial. É uma relação. Ou não? Superficial. Porque vocês não estão próximos. Costuma ser uma amizade que expressa as regiões siderais, perfeitas, puras. Porque vocês só se encontram nas manhãs quando você compra o pão. Se você fosse mais próxima, ele não seria tão perfeito quanto você alimenta esta imagem. Quanto mais próximo, mais vamos verificar as imperfeições. O que sustenta esse trabalho são os compromissos assumidos antes e que são relembrados e reconfigurados na atualidade. Naturalmente, quando juntos, com almas afins, nós temos uma possibilidade de chegar ao fim muito maior do que quando temos desavenças, dificuldades, caracterizada a relação pela diversidades, pela
ausência de respeito, enfim. Não vou entrar no mérito das relações entre inimigos, adversários do passado, porque o assunto por si já diz muita coisa. Mas em todos eles, seja com o dono da padaria, seja com o seu esposo, seu filho, sua esposa, seus pais, o tempo todo nós estaremos movimentando em torno das imperfeições e das virtudes. E a vida sugere que perdoemos os inimigos para pedir perdão para si próprio. Perdoar amigos é dar uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor. Em todos os três planos, trazendo Jesus para as nossas relações, Jesus prova o tempo todo que Ele é nosso amigo. E o nosso convite é provar para Ele que somos também seus amigos. E só atingiremos a plenitude nos movimentando dentro dessa dimensão, porque estamos aqui dialogando com a caridade. Pergunta 886 de O Livro dos Espíritos: a caridade é benevolência, indulgência e perdão. Os assuntos estão bem casadinhos, bem consorciados com a nossa necessidade dessa manhã, que, por certo, vem coisas boas aí para frente para a gente colocar em prática. Nesse momento do nosso encontro Gênesis no Lar, as vibrações nos envolvem, nos auxiliando a promover também o retorno das bênçãos através das nossas emoções e sentimentos, recordando dos desafios que temos que enfrentar. Pessoas, circunstâncias, tarefas, aonde o Senhor da vida nos inspira a sair para perdoar. Francisco de Assis, na conhecida oração musicada, poeticamente afirma: é perdoando que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a vida eterna. Nesse instante, de uma maneira figurada, recebemos a visita do benfeitor Emmanuel, que vai nos oferecer uma reflexão em torno da indulgência. No livro Indulgência, página que leva o mesmo título, através da nossa alma querida Chico Xavier, o ceareiro dos novos tempos deixa registrado em nossa manhã: cada nascer do sol é nova luz, para que aí nos desfaçamos da sombra que ainda nos obscurece o espírito. E nos círculos da evolução em que ainda te agitas, a claridade matinal é como que o convite sempre renovado para as obras do bem. A infinita bondade do céu te apagou a lembrança temporária, a fim de que o esquecimento te valorize, a movimentação da consciência sempre livre para escolher. Cada sofrimento é uma sombra que estende no passado e que volta ao presente, a fim de que a transformes em luz. Sem a chave da reencarnação, a vida inteira redur-se-ia ao obscuro labirinto.
de existência a existência no mundo. Nossa individualidade imperecível sofre o desgaste da imperfeição. Assim como o aprendiz, de curso a curso, na escola, perde o fardo da ignorância. Suporta as dificuldades com amor, na certeza de que a morte virá um dia aclarar-te o pensamento e devolver-te a visão. É natural. Solicite socorro à infinita bondade. No entanto, não rogue serviço conforme a tua capacidade, mas sim capacidade segundo o serviço que te compete. Corações isolados na sensibilidade egoística, receando de sabores no relacionamento com o próximo, parecem cardos amargosos na terra seca. Almas em sofrimento constante, que sabem cultivar a fé e a esperança, ofertando a quem passa os melhores testemunhos de amor e coragem, são roseiras abençoadas, produzindo flores de paz e alegria sobre os pinheiros terrestres. Perdão é requisito essencial no reerguimento da libertação e da paz. Casamento, companheirismo, equipe, agrupamento e sociedade são instituições nas quais é forçoso que o verbo amar seja conjugado todos os dias. Acharás o que procuras, diz-nos o Senhor, e em cada instante de nossa vida estamos recolhendo o que semeamos, dependendo da nossa sementeira de hoje, a colheita melhor de amanhã. Moléstias do corpo e impedimentos do sangue, mutilações e defeitos, inquietações e deformidades, fobias complexas e deficiências inúmeras constituem pontos de corrigenda do nosso passado que hoje nos restauram à frente do futuro. O invejoso invariavelmente ensina-nos a prudência. O despeitado nos induz ao aprimoramento próprio. O caluniador nos auxilia a marchar no caminho reto e o perseguidor gratuito nos auxilia a perseverar no bem. Combatemos a nós mesmos cada dia, em nome do bem que abraçamos. Não vale afirmar sem exemplo, nem sonhar sem trabalho. As dores que recebemos são a colheita dos espinhos que arremessamos. Agora ou amanhã, recolheremos sempre o fruto vivo de nossa sementeira. Quem se vinga, desce aos despenhadeiros da sombra. Façamos luz no espírito e conseguiremos descobrir os horizontes da própria imortalidade. Caridade que anuncia os próprios méritos é serviço ameaçado pela vaidade. Caridade que ampara com o objetivo de mostrar-se superior é fruto isolado em espinheiros do orgulho. Caridade que pede remuneração é fonte poluída pelo fel da exigência. Caridade, com repetidas lamentações, é caminho para o desânimo. A caridade legítima jamais aparece concorrendo aos tributos da gratidão que nunca reclama. Não se ensoberbece, não persegue, não lastima, não odeia e nunca desencoraja ninguém.
Mobilizemos nossos verbalísticos na exaltação do bem, com esquecimento de todo o mal. A língua revela o conteúdo do coração. Caridade que não sabe começar pela boca, dificilmente se expressará com segurança através das mãos. Vale-te das bênçãos do esquecimento temporário e dos valores potenciais de cada dia, trabalhando em favor da própria elevação. Por quê? Mais tarde, a memória ser-te-á restaurada no santuário interno e abençoarás a dor e a luta de agora por preciosos recursos de reajuste, concórdia e sublimação. Nem ontem, nem amanhã, mas agora. Chegou a hora. O Senhor te espera agora. A vida se renova e é necessário compreendamos o papel abençoado, outorgado de servir, de marchar, de lutar, de atender, de sublimar, de perdoar, de amar, sempre. Ave Cristo é a mensagem que os Espíritos amigos depositam no altar sagrado de teu coração. Escutemos a palavra do Senhor e marchemos. Ide, ide, porfiai pela porta estreita. Ave Cristo, nos despedimos mais uma vez, afiançando que dias melhores com o Senhor se aproximam e já batem às portas do teu coração.